Atos, capítulo 25 e 26. Estamos chegando ao final da nossa série e ainda temos mais o capítulo 27 e 28, mas estamos no capítulo 25 e 26 hoje. E vamos fazer uma retrospectiva da semana passada, de Atos 23 e 24, quando o apóstolo Paulo faz a sua defesa diante do Sinédrio. O Senhor aparece a ele, diga coragem, ele consola Paulo na prisão. Há uma conspiração tramada contra Paulo e há uma desarticulação através do sobrinho. Houve um traslado de Paulo de Jerusalém a Cesareia. Houve também uma acusação contra Paulo perante o tribunal do governador. Paulo se defende e o governador diante de Paulo. Foi esta a situação que a gente vivenciou na semana passada. O versículo-chave de hoje está em Atos 26, versículo 23, que diz o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Glória a Deus, o Senhor ressuscitou dos mortos e ele trouxe luz para aqueles que estavam nas trevas e foi anunciado aos gentios que não são os judeus. Muito bem, o apóstolo Paulo, então, no capítulo 25, ele chega diante do governador Festo e do rei Agripa. São os dois momentos que nós vamos ver hoje. E 2 anos se passaram em que Paulo ficou preso ali em Cesareia. Félix foi substituído por Festo, que agora Paulo enfrentaria um novo julgamento diante de um novo magistrado. E agora todo o Sinédrio estava engajado para matar Paulo. Queriam que Paulo fosse morto e também que ele fosse julgado em Jerusalém. Porque se ele fosse julgado em Jerusalém, ele iria ser julgado diante da lei judaica, em que eles estavam acusando Paulo de ir contra as leis judaicas. E Paulo, então, consegue, com a ajuda de Deus, não ir para Jerusalém, mas ser julgado por Festo, que era um governador romano, e conseguiu depois apelar a César para que pudesse ter a sua defesa em Roma, não pelos judeus. Então, nos versos 21 até o verso 22, a gente vai ver que houve um pedido dos líderes judeus que apresentaram uma queixa dizendo que Paulo era alguém que promovia problemas para a lei judaica, mas eles queriam que ele fosse para Jerusalém, porque diziam que iria ser um julgamento justo, mas a ideia era colocar Paulo numa emboscada para que ele fosse morto. Então o governador recusa esse pedido e as acusações dos líderes judeus contra Paulo foram graves, mas não tinham provas. Eles acusavam de sedição, de blasfêmia, contra o templo, contra César, e Festo percebeu que tudo se relacionava às leis dos judeus e não com respeito às leis romanas. E houve uma fraqueza do governador Festo, ele queria usar Paulo como instrumento para ter o apoio dos judeus. Ele propõe que ele fosse julgado em Jerusalém, mas Paulo então diz: olha, eu vou apelar para César, porque o julgamento indo para César, ele teria essa liberdade de ser julgado pelos romanos e não pelos judeus. Ele foi firme, ele disse que ele não tinha culpa, que ele não tinha, acusações deles eram sem motivos, e os motivos que eles acusavam não tinham sentido pelos membros da corte. Então, Festo pede o conselho por rei Agripa e ele diz qual era a situação de Paulo. Ele achava que ele era inocente, ele achava que eram acusações por causa das leis judaicas, e esse rei Agripa então falou: eu quero ouvir Paulo no dia seguinte. E foi o que aconteceu. Paulo esteve diante dos reis, testemunhou da sua fé,
ele foi levado à presença do rei e no seu 5º julgamento, olha só quanto que ele passou, quanto que ele sofreu, quantas acusações infundadas, acusações sem sentido. E então houve a opinião de Festo com respeito a Paulo e as acusações que eram infundadas. Então houve um dilema. Festo não podia enviar Paulo a César sem escrever um relatório detalhado do que estava acontecendo, quais eram os crimes. E ele então escreve, porque toda acusação tinha que ser por escrito. E ele então faz uma defesa de Paulo diante do rei Agripa. Olha como que Deus usa pessoas para proteger os seus filhos, para cuidar dos seus, para animar os seus, como nós vimos na semana passada, que o Senhor protege, o Senhor abençoa e o Senhor defende. Então, Paulo, ele conta a sua história, o seu testemunho pessoal. Ele diz que ele era um fariseu rigoroso, ele encerrou na prisão muitos cristãos por ser um judeu radical, e ele tinha uma fé no judaísmo, porque ele foi crescido nessa fé tradicional dos seus antepassados. Ele era um perseguidor fanático. Ele conta a sua história como carrasco da igreja, perseguiu com ódio mortal os cristãos. E ele estava indo com cartas para prender cristãos, e essas cartas, até hoje, elas se perderam, não foram usadas. Então Paulo diz que o Senhor Jesus aparece para ele, Jesus o Nazareno, e houve aquela luz que brilhou muito intensa, e eles todos que estavam ali caíram ao chão, e Jesus disse para ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Então esses aguilhões eram usados para corrigir animais, para dar direção aos animais, e era a ideia que Paulo estava indo contra o Senhor Jesus, e ele então estava sendo desobediente à visão de Deus, e então o Senhor o chama para ser um ministro aos gentios. Com esta fala, houve uma reação imediata do governador ali, dizendo: você está louco, Paulo, você está delirando por tanto estudar, por tanto meditar. E então Paulo diz: não, eu não estou louco, isto é o meu testemunho, ele é um testemunho verdadeiro, eu falo isso como verdade. E então Paulo diz: olha, você não acredita nas profecias? Sem dar tempo dele responder, fala assim: eu sei que você acredita nas profecias, mas a reação de Agripa a Paulo foi fugir da questão e dizendo: olha, você quase me convenceu, você quase me fez acreditar. E ele diz: olha, não importa se é dessa forma, eu gostaria que todos aqui acreditassem, menos as minhas algemas. E então eles analisam, julgam o caso, pensam sobre a vida de Paulo e pensaram, dizendo o seguinte: poxa, por que já não soltou ele lá atrás? Não há nada que nós possamos acusá-lo para matar, para morte, não tem sentido. Mas como ele apelou para César, ele vai ter que ser julgado por César. Então nós podemos ver que nesse texto nós vemos a provisão de Deus, o cuidado de Deus para com os seus filhos. Ele protege o apóstolo Paulo. E aqui, para a gente refletir sobre a nossa aula, você se sente preparado para testemunhar sua fé em Cristo diante de acusações falsas a seu respeito? Segundo, o que lhe falta para fortalecer a sua fé em Cristo? Que Deus possa nos animar, nos fortalecer e nos ajudar. O versículo para a gente memorizar é: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus te abençoe, uma boa semana, bom final de semana, e que você seja usado por Deus para compartilhar a palavra do Senhor aos nossos grupos de comunhão. Fique na paz, até a próxima, se Deus quiser.